Fala galerinha, se você chegou aqui no nosso canal é porque você está querendo ficar informado, você está querendo aprender mais sobre as ciências, sobre os conteúdos que caem nos vestibulares. Então você vai assistir um vídeo agora muito massa sobre algo muito importante para a sua prova. É isso mesmo. Então fica aí, assiste o nosso vídeo até o final e já já a gente tá junto de novo. Bom dia, ou como dizemos lá no Ceará, bom dia. Vocês estão bem? Estão cansados? Fizeram evolucionar ontem? Fizeram? Não teve evolucionar ontem, não? É porque eu dava aula dia de segunda aqui, aí eu... Fizeram evolucionar domingo? Fizeram, né? Teve alguma questão de física que vocês acharam difícil? Que querem que eu faça aqui? Se alguém tiver com um caderno aí, eu posso fazer, tá? Teve óptica? Eletrostática? É porque vocês não viram ainda, né? Nem óptica, nem eletrostática. Eu acho que eu sei até qual é. É uma que tinha uma bússola e um circuito, não era? Para dizer para onde é que apontava. Acho que o gabarito era norte. A gente vai aprender que o gabarito é norte. A gente vai aprender que o campo elétrico e o magnético, eles fazem 90 graus um com o outro. Aí se a bússola estava deitada assim, se fosse no sentido, vocês vão aprender isso depois. O sentido norte significa que a corrente está girando no sentido anti-horário. E o sentido sul... Cadê Vitória? Troca esse pincel vermelho para mim ali, por favor. Isso é no sentido horário. Depois a gente vai falar sobre isso. Aí eu acho que a corrente ela girava no sentido anti-horário, que é do menos para o mais, tá? Se ela girava no sentido anti-horário, aí era polaridade norte, tá? Por isso quem marcou norte, acho que era letra B até. Norte. É hidrostática. Hidrostática. Galerinha, hoje nós iremos falar de ondulatória e acústica. Muitíssimo obrigado. Tá mais vazia essa sala, é impressão minha? Ah, é? Que é isso, rapaz? Hoje é a melhor aula, tá? Melhor aula do ano é a aula de hoje. É uma aula que tem poucas contas, é uma aula que tem muita coisa que se aplica no dia a dia, é uma aula gostosinha de assistir. A melhor aula do ano, da minha frente, é hoje, que é a aula de ondulatória. Você que não gosta de cálculo, essa é a sua aula, certo? A gente fala muita teoria ondulatória. Só que as duas questões do ano passado que caíram de ondulatória foram questões de cálculo. Só que eram questões muito simples. Ah, não, caiu uma também do Cebolinha, não foi? Cebolinha falando na latinha, aí perguntava o que é que acontecia. A gente pode resolver ela aqui hoje também, para a gente entender, certo? Então vamos lá começar a brincadeira. Alguém pode dizer para mim o que são ondas? O que seriam ondas? Vibrações? Explique melhor. O que são ondas? O que são ondas? Espectro não. O que são ondas? Onda. Olha a onda. Hein? Galera, tá muito certo isso que vocês fizeram, tá? Ondas são oscilações, tá? Ondas são oscilações. Anote aí, por favor. Oscilações. E tu concorda comigo que essas oscilações, elas estão sempre se repetindo? Elas sempre se repetem ao longo do tempo. Então, essas oscilações podem ser consideradas periódicas, ou seja, elas se repetem ao longo do tempo. Só que essas ondas, elas têm uma característica principal. Essas ondas, elas têm uma característica principal. Tudo aquilo que você chamar de onda não pode ter massa, tá? Tudo que é onda não tem massa.
Porque onda é incapaz. Obrigado, viu? Porque onda é incapaz de transportar matéria. Onda não transporta matéria. Onda transporta apenas energia. Oscilações periódicas, anote isso aí, tá? Que transportam energia sem transportar matéria. Sem transportar matéria. Esse professor é doido. Eu tenho certeza que ele é doido. No dia que eu tava lá na praia, vinha a onda da casa do Chico, ó, a altura, bateu em mim, me arrastou, me deu um caldo. Quando ela quebra em você, ela deixa de ser onda, tá? A onda é só o momento em que você tá lá parado e você faz só isso aqui, ó. Às vezes você tá lá dentro do mar e você faz só isso aqui, ó. Você sobe e desce, mas você não é arrastado. Se arrastar, se a onda te arrastou, ela não é mais onda. Quando ela quebra, ela não é mais onda. Ela é apenas água te arrastando. Mas aquele movimento que faz a águazinha fazer isso, ó, aquela perturbação que oscila, aquela oscilação periódica, ela não transporta matéria. Ela transporta apenas energia. Quem aqui assistiu Oppenheimer? Alguém já assistiu o filme Oppenheimer? Oppenheimer conhece um físico muito famoso chamado Heisenberg. Já ouviram falar de Heisenberg? Heisenberg, na química, ele formulou uma teoria falando da dualidade onda-partícula. O que seria uma dualidade onda-partícula? É porque ele diz o seguinte: a luz às vezes se comporta como onda, às vezes se comporta como partícula. Até que o Oppenheimer ele faz a pergunta para o cara: você acha que a luz ela é uma onda ou uma partícula? Ele diz as duas. Ela é as duas ao mesmo tempo. Só que existe essa dualidade. Por um momento ela é onda, em determinado momento ela é partícula. Gente, a luz, quando chega para a gente, ela é onda ou ela é partícula? Ela é onda. Porque já imaginou o raio de sol pega em tu e te empurra? Não, ele não faz isso, tá? Só que ao redor de buracos negros, a luz, ela assume comportamentos de partícula. Por quê? Porque um buraco negro, ele consegue engolir até a luz, ou seja, ele consegue alterar a trajetória da luz. E aquilo que você consegue alterar a trajetória, fazer uma curva, só pode ser considerado partícula. Porque as ondas, elas sempre vão se propagar na mesma direção e no mesmo sentido, a não ser que exista um obstáculo. Então, quando eu falo de onda, você tem que excluir a ideia de matéria. A onda não transporta matéria, a onda transporta apenas energia. São fontes de energia. E aí, nós precisamos classificar essa rapaziada. Existem algumas classificações para ondas. Que classificações são essas? A primeira classificação é quanto à natureza da tua onda. Uma onda, ela pode ser classificada quanto à sua natureza de dois tipos. Alguém sabe? Ela pode ser chamada de uma onda mecânica e outra onda ela é chamada de onda eletromagnética. Qual a diferença entre uma onda mecânica e uma onda eletromagnética? Uma depende de propagação, depende de quê para se propagar? De um meio material. A onda mecânica, gente, a onda mecânica, ela já está dizendo, eu preciso de meios mecânicos, eu preciso de meios onde existam matéria para que eu possa me propagar. Ou seja, a onda mecânica, ela depende do meio. Ela vai depender do meio material. Ela não só depende do meio material, como ela é influenciada por ele, a gente vai já entender. E a onda eletromagnética, ela não depende do meio. Ou você pode colocar assim, ó, ela pode se propagar no vácuo. Ela pode se propagar no vácuo. Professor, então quando eu assistia Star Wars, quando eu assistia Star Trek, quando eu assisto Duna, aquele negócio, aquela galera se matando no espaço, eu escuto o som da explosão. Você foi enganado, parabéns, tá? No espaço não tem som, gente. Por quê? Porque o som é a nossa principal onda mecânica. O som é a tua principal onda mecânica.
Agora, a luz, aquele brilho da explosão, ele é real, porque a luz é a tua principal onda eletromagnética. Existe um experimentozinho que a gente faz o seguinte, ó, em laboratório é massa de fazer. Você pega um celular, por exemplo, um despertador. Antigamente a galera fazia com aqueles despertadorzinhos mecânicos, que tinha um sininho que ficava batendo de um lado para o outro, tocando. Aí, você envolvia esse relógio despertador, que ele faz um sonzinho, em uma cumbuca de vidro. A gente colocava uma cumbuca de vidro transparente, tá? E colocava ele em cima. E deixava ele tocando. No primeiro momento, você conseguia ver ele tocar e você conseguia escutar ele tocar, mesmo que tenha um vidro abafando. Só que aí, a gente ligava nessa cumbuquinha de vidro uma câmara de vácuo. Alguém sabe o que é uma câmara de vácuo? Uma câmara de vácuo é um dispositivo que suga todo o ar que está ali dentro. Já viu embalagem, fruta embalada a vácuo? Fica toda... Não tem ar ali dentro. Então, essa câmara de vácuo, essa bomba de vácuo, quando é ligada, ela começa a retirar o ar de dentro do recipiente. E adivinha o que é que vai acontecendo? O som ele começa a desaparecer, ele vai ficando mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, até um momento em que você não escuta mais nada. Por quê? Porque aqui dentro o ar deixou de existir. E se o ar deixou de existir, eu perdi o meu meio material. Ei, fica aqui comigo que eu tenho que conversar um negócio com você que é papo de mudança de vida. Essa história de mudança de vida parece jogo do tigrinho, essas coisas, né? Ei, falando sério agora, vê só. Eu tô aqui para vocês com um cronograma de estudos intensivo. Você que quer mandar bem no Enem e em todos os vestibulares do Brasil, esse cronograma é intensivo dos conteúdos mais recorrentes por ordem de prioridade. É tanta coisa que eu tenho para te oferecer que eu até anotei aqui. Primeiro, são 22 semanas de estudo, 22 semanas intensivas de estudo de todas as matérias, falando dos conteúdos mais recorrentes para a prova. Ah, professor, só isso? Só um cronograma? Encontro na internet, em qualquer site. Ei, não é só isso não, vê só. Eu vou também te fornecer uma aula de mentalidade do aprovado com um especialista em aprovações, um professor que é especialista em aprovações, para te falar sobre como deve ser o mindset, como deve ser a mentalidade daquele aluno que em breve será um aprovado. Além disso, fórmulas de física para o Enem, as fórmulas que você tem que ir sabendo para a prova do Enem, para você gabaritar a prova de física, tá bom? Também estratégias de prova, o que fazer ali na hora da prova, se resolve as mais difíceis, as mais fáceis, tudo isso com um professor especialista para te passar todas as estratégias de prova, estratégias matadoras para você gabaritar as suas provas aí. O professor não acaba mais não, calma que tem mais coisa. Técnicas de estudo eficiente, o que você precisa para otimizar o tempo. A gente sabe que tempo vale ouro, então técnicas de estudo eficiente para que você consiga aprender a maior quantidade de conteúdos em menos tempo, tá certo? E para fechar tudo com chave de ouro, um método de revisão, como as revisões precisam ser feitas, beleza? Ei, professor, acabou? Claro que não. Os 50 primeiros compradores de tudo isso que eu te falei, que tem um preço irrisório, os 50 primeiros compradores vão concorrer a um mega aulão para revisão da UniFSM ou da Unifip. Então não fica de fora, garante sua vaga, são vagas limitadas, a gente tem que ter uma quantidade máxima para poder fornecer tudo isso de forma excelente para os alunos, beleza? E os 50 primeiros vão estar concorrendo a um aulão para Santa Maria ou para a Unifip, beleza? Valeu! Eu perdi o meu meio material de propagação. Tu concorda que você não deixou de ver o relógio em nenhum momento? Por quê? Porque a luz está batendo no relógio, está refletindo no teu olho. Está batendo no relógio, está refletindo no teu olho. Ou seja, a luz em nenhum momento deixou de se propagar. Quando tinha ar e quando o ar sumiu. Agora o som não. O som ele só existia enquanto existia ar aqui dentro. Deixou de ter ar, você não escuta mais. Deixou de ter meio material, você não escuta mais. E além disso, galera, além disso, as ondas mecânicas, elas dependem do meio, como são influenciadas por ela. E as eletromagnéticas, elas não dependem do meio, mas elas podem ser atrapalhadas pelo meio. Me diz uma coisa, Vitória que está lá fora, ela está me vendo? Não. Mas se eu gritar, ela me escuta, não me escuta não? Vai me entender por quê? A velocidade do som
no ar, a velocidade do som no ar é menor do que a velocidade do som em meios líquidos, do que a velocidade do som em meios sólidos. O som, ele se propaga muito melhor enquanto mais meio material eu tiver. Já ouviu falar que as paredes têm ouvidos? Que a galera bota o ouvido na parede para escutar o que está acontecendo do outro lado? Por quê? Porque o som ele se propaga muito bem nos sólidos. O índiozinho, ele botava o ouvido no chão para saber se o cowboy estava chegando para matar ele. Ele escutava o som do cavalo. Pocotó, pocotó, pocotó. Ele escutava com o ouvido no chão. A galera no Brooklyn coloca o ouvido no chão ou o ouvido na parede para saber se o metrô está perto de passar. Por quê? Por mais que ele não esteja vendo o trem, por mais que ele não esteja vendo o cavalo, o som ele se propaga de maneira muito rápida. Em quê? Em meios sólidos. Dentro d'água, um submarino, ele não vai usar um radar, porque um radar utiliza ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas. Vocês vão já entender isso. Ele utiliza um sonar. Por que ele utiliza um sonar? Porque o som se propaga muito bem em meios líquidos. Como é que as baleias se comunicam? Através do som. Por quê? Porque o som em meios líquidos se propaga melhor. Se você for utilizar uma onda eletromagnética, ela não se propaga tão bem. Já as ondas eletromagnéticas são o contrário. A velocidade da luz no ar é maior do que a velocidade da luz em meios líquidos, que é maior do que a velocidade da luz em meios sólidos. Gente, ondas eletromagnéticas, quanto mais meio você tiver, pior. Quanto mais meio você tiver, pior. Por exemplo, você tá na sua casa tem Wi-Fi, não tem? Na sua casa tem Wi-Fi. Se você deixar o Wi-Fi da sua casa na sala e você for para dentro do banheiro, que é dentro do seu quarto, você concorda que você colocou várias paredes entre o sinal do teu Wi-Fi e você? Essa onda que é eletromagnética, ela vai se propagar de maneira muito ruim, ela vai encontrar muitos obstáculos para que ela possa se propagar. Então, teoricamente, dentro do seu banheiro, o sinal é para ser pior. E lá na sala, o sinal é melhor. Por quê? Porque no ar, no meio gasoso, as ondas eletromagnéticas, todas elas, se propagam de melhor maneira. Dúvidas? Não? Esfigmomamômetro. Esfigmomamômetro, ele pega vibração, é som. Tá? Som, pô. Tudo som. Posso pagar esse lado? Posso? Ondas são oscilações periódicas que transportam energia sem transportar matéria. Onda não transporta matéria, tá bom? Aí, galerinha, vamos entender um pouquinho o gráfico dessa onda, tá? Como é que uma onda se propaga. Show. Pessoal, preste atenção comigo, tá? Ondas não são oscilações periódicas, sim ou não? O que é oscilar? Oscilar é uma coisa que está se repetindo. É algo que fica se repetindo. E se é periódico, é ao longo do tempo. Então, preste atenção comigo. Onde é que essa onda ela começa a se repetir? No ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D ou no ponto E. Gente, onde é que essa onda ela começa a se repetir? Em qual desses pontos essa onda ela está começando a se repetir? Responde para mim. Ó, tu concorda que de A até B ela está subindo? De B até C ela está o quê? Descendo. De C até K, ela continua descendo. De K até D, ela sobe um pouquinho. Mas você concorda que é de D até E que ela começa a repetir todo esse processo? Ó, primeiro ela sobe e desce no eixo positivo,
depois ela desce e sobe no eixo negativo. Ela só vai subir e descer no eixo positivo de novo a partir de D. Você concorda comigo? Então, gente, esse intervalo aqui, ó, esse intervalo aqui, você pode dizer para mim que isso daqui é uma onda só. Isso daqui é uma onda. Ela não se repetiu nenhuma vez ainda. A partir desse momento, ela começa a se repetir. Galera, essa distância entre A e D, a gente chama de comprimento de onda. É o tamanho dessa onda. Passei um pouquinho, foi? É o tamanho dessa onda. E o tamanho dessa onda recebe uma letra grega chamada de lambda. Lambda significa comprimento de onda, tá bom? Lambda é o teu comprimento de onda. Galera, tu sabe comigo que velocidade é espaço sobre tempo. Tu sabe comigo não, né? Tu sabe com o professor Fernando. Tu aprendeu com o professor Fernando que velocidade é espaço sobre tempo? Você concorda comigo, vem para cá, você concorda comigo que o espaço que uma onda percorre é o seu comprimento de onda? Ou seja, eu percorri uma vez, é como se eu estivesse dando um passo. Cada passo que eu dou é uma onda se repetindo. Ó. Dei um passo, dei outro passo, dei outro passo. Isso é o comprimento da minha passada. É o comprimento da minha passada. Pessoal, se o meu passo ele tem 2 metros, em 1 segundo eu andei quanto? Fale. 2 metros. Em 2 segundos. 4. Em 3 segundos. Tu concorda que à medida que o tempo for passando, de segundo em segundo, eu vou andando 2, 2, 2, sempre isso? Isso é o teu comprimento de onda. O comprimento de onda é uma medida em metros, é o teu lambda, é a tua distância percorrida. Então, onde eu tenho um ΔS, você vai ter que concordar comigo que ΔS é lambda. Sim ou não? ΔS é lambda. E esse tempo em que a onda começa a se repetir, eu não disse que a onda é uma oscilação periódica, porque é algo que sempre se repete. Quando o tempo marca coisas que se repetem, a gente chama esse tempo de período. A gente chama esse tempo de período. Eu posso chegar para meu amorzinho ali, a Belle, e dizer assim, meu amor, qual o seu período letivo? Aí você vai dizer, professor, são 1 ano, é 1 ano, são 10 meses. Por que ela me falou o tempo, quando eu perguntei período? Porque é o tempo em que ela vai estudar todos os dias. É algo que ela vai fazer todos os dias. Então, período é a medida de tempo em que você marca algo que está sempre se repetindo. E qual é a fórmula do período, professor? Período só muda um pouquinho. Em vez de se chamar de T minúsculo, a gente vai chamar de T maiúsculo. Então, quando você vê esse T maiúsculo, você pode chamar de período. Professor, então a velocidade de uma onda é a razão de o tamanho dessa onda pelo tempo em que ela se repete. O tamanho dessa onda pelo tempo em que ela se repete. Todo mundo conseguiu entender isso, gente? Sim ou não? Beleza. Se a minha onda tem 1 metro em 1 segundo, 1 dividido por 1 é quanto? 1. Então quer dizer que essa onda se repete uma vez a cada segundo, você concorda? Essa onda anda 1 metro a cada segundo. Essa onda anda 1 metro a cada segundo. Só que agora, a gente muda um pouquinho a perspectiva para olhar isso. Por quê? Porque se for para eu saber tempo, eu uso velocidade média. Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Só que o que interessa para mim é quantas vezes por segundo essa onda está se repetindo. Em quantas vezes por segundo essa onda se repete? Ou seja, só um minuto. Ou seja, eu não quero saber se essa onda se propaga em 3 segundos. Eu quero saber em 3 segundos quantas vezes ela se repetiu. Para mim isso é relevante. Por quê? Porque tempo eu sei achar por velocidade média. Eu preciso saber quantas vezes essa gatinha oscilou. Porque quanto mais ela oscila, pode ser melhor para mim ou pior para mim. Ei, um sinal de rádio precisa se repetir muito. Por quê? Porque eu vou perder tanta energia ao longo desse caminho que o meu rádio pode ficar chiando, eu não escuto direito.
Já ligou o rádio, tentou sintonizar e ficou o sinal ruim? É por quê? Porque a quantidade de repetições que está fazendo com que essa onda chegue no teu rádio é pequena. Eu preciso que essa repetição ela aumente ao longo do tempo para que o meu sinal ele chegue com mais qualidade. E essa repetição ela recebe um nome, alguém sabe? Frequência. Então, galerinha, posso apagar o lado direito? Posso? Oi. Alguém tira foto, mano, no grupo, tá? Oi, meu amor. Que como você tá gatinho, viu? Briguei com o cachorro. E aí? Tá bem? Dá um beijinho. Tô bem. Você tá um gatinho, viu, você? Posso apagar, galera? Sim ou não? Alguém tira foto, manda no grupo? Oi. Então, como eu ia dizendo, esse número de repetições, ele corresponde à nossa frequência. É o número de repetições ao longo do tempo. Se eu chegasse para a Belinha de novo e dissesse assim, Abelha, qual é a sua frequência letiva? Aí a Abelha tinha que dizer, professor, em quanto tempo? Ah, me diga a sua frequência letiva em uma semana. Ela ia dizer, eu estudo de segunda a sexta, então são 5 dias por semana. Entendeu a diferença? Quando eu pergunto a Abelha, qual é o seu período letivo? Ela pode dizer uma semana. Por quê? Porque isso é tempo. Qual a sua frequência letiva? 5 dias por semana. É o número de repetições ao longo do tempo. É o número de repetições ao longo do tempo. Então, tu pode dizer que a tua frequência é o inverso do teu tempo. É o inverso do teu período. Tu pode dizer o seguinte, ó, que o período ele é o inverso da tua frequência, é 1 sobre F, ou que F é o inverso do teu período, é 1 sobre T. Pessoal, se onde tem período, eu substituir por 1 sobre F, se onde tem período, eu substituo por 1 sobre F, fica assim, ó, lambda sobre 1 sobre F. Repete primeiro, multiplica pelo inverso da segunda, divisão de frações, tá? A gente tem a nossa equação fundamental da onda, tá? Equação fundamental da ondulatória, equação fundamental da onda. A equação fundamental da onda vai dizer o seguinte para tu, que a velocidade é igual ao teu comprimento de onda vezes a frequência. E isso é lógico, gente. É o teu comprimento de onda pela quantidade de vezes que essa onda se repete. A quantidade de vezes que ela oscilou. Lembrando que essa velocidade você vai medir em metros por segundo, que o teu lambda você mede em metros, e a tua frequência você vai medir em hertz. Professor, o que são hertz? Vem comigo. Hertz, galera, é a mesma coisa que repetições por segundo, RPS. É quantas vezes essa onda está se repetindo a cada segundo. É quantas vezes essa onda está se repetindo a cada segundo. Só que qual o problema da frequência? É porque no dia a dia a gente nunca utiliza RPS. A gente utiliza RPM, né? Rotações por minuto ou repetições por minuto. No teu carro é RPM, não é RPS. E aí você precisa aprender a transformar, tá? Lembra do seguinte. Uma repetição por segundo vão ser quantas repetições por minuto? Vem comigo. Uma repetição por segundo. Passou um segundo, eu repeti quantas vezes? Fale uma. Passou 2. Passou 3. Passou 4. Quem não falar não passa, tá? Passou 5. 5. Passou 60. 60. Só que 60 repetições por segundo, você concorda que são 60 repetições por minuto? 60 repetições em 60 segundos é a mesma coisa que dizer que eu estou me repetindo 60 vezes por minuto. Ou seja, 1 RPS é a mesma coisa que 60 RPM. É a mesma coisa que 60 RPM. Ou
1 Hz é a mesma coisa que 60 RPM. Professor, ele me deu em RPM, eu preciso transformar para Hertz. Divide por 60. Ele me deu em Hertz, quer que eu transforme para RPM. Multiplica por 60. Multiplica por 60. Tem dúvida nisso aí? Pessoal de casa, tem dúvida? Gente, fale. Se tem dúvida, fale. Ondas não é para você sair com nenhuma dúvida. 3 questões não é nem passar. 3. Repita a frequência. Ó, como encontrar a frequência? Essa fórmula é a mesma fórmula que essa, tá bom? É a mesma fórmula que essa. Digamos que ele me deu um tempo, um período, Eric, de 2 segundos. Quanto é a minha frequência? É só inverter. A frequência é 1 sobre 2. É só colocar o número 1 em cima, certo? Isso significa 1 sobre 2 Hz. Ou seja, eu repito meia onda por segundo. Eu repito meia onda por segundo. 1 sobre 2 não é 0,5? Então a onda se repete a metade a cada segundo. Fala. Oi? É sempre universal. É sempre universal. Ai, professor, como é que decora essa fórmula? V é igual a lambda F, ou vem lamber fofinho. Vem lamber fofinho. Vem lamber fofinho, certo? Vem lamber fofinho. Aí você não esquece. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Aqui? Agora, meu amor. Você concorda que eu tenho repetições por segundo? Tá. Quando eu falar de hertz, você tem que entender que isso são repetições por segundo. Então, imagina. Se eu tenho uma constante de 1 hertz, uma repetição por segundo, isso significa que o quê? A cada 1 segundo eu me repito uma vez. Então, se passou 1 segundo, eu repeti uma. Passou 2 segundos, eu me repeti 2 vezes. Passou 3 segundos, eu me repeti 3 vezes. Se passarem 60 segundos, você concorda que eu vou ter me repetido 60 vezes? Ou seja, 60 repetições em 60 segundos. Só que 60 segundos é 1 minuto. Ou seja, eu me repeti 60 vezes em 1 minuto. Então, uma repetição por segundo são 60 repetições por minuto. E aí você consegue criar essa regra de 3 com qualquer valor. Ah, professor, ele me deu 120 repetições por minuto. Divide por 60. Você vai achar 2 repetições por segundo. Ah, ele me deu 30 Hz. Multiplica por 60. Você vai saber o quanto ele se repetiu em 1 minuto. Ok? Sim ou não? Beleza. Depois vamos ter sessão de terapia, viu? Para entender porque é que você tá triste. Depois você vai me explicar o que aconteceu. Ok? Ok, gente? Tranquilo? Deixa eu falar de outras coisas para vocês. Professor, mas ele não deu onde a onda começa a se repetir. Não está dando para ver claro no gráfico. Você pode fazer a distância entre os 2 pontos maiores da onda ou a distância entre os 2 pontos menores. As distâncias maiores você vai chamar de crista, tá? A parte mais alta da onda você chama de crista. Então, a distância entre duas cristas, é lambda. A parte mais baixa da onda você chama de vale. E a distância entre 2 vales, você também pode chamar de lambda. Não precisa ser o começo e o comecinho de novo, não. Qualquer ponto que você pensar, ah, professor, eu quero começar a marcar desse ponto aqui, ó. Desse ponto. Faça uma reta até onde ele se repete. Onde é que você encosta nele de novo? Não é aqui? Se você medir daqui até aqui, é lambda também. Onde você marcar e cruzar onde está se repetindo, é lambda. Ah, professor, eu quero marcar aqui, ó. Aí eu vou e marco aqui? Não, aqui não. Porque aqui ele está subindo e aqui ele está descendo, você concorda? Procura onde ele está descendo de novo, é aqui, ó. Aqui é lambda. Procura sempre onde ele estiver se repetindo. Sempre onde ele estiver se repetindo. Ei, 2 desenhos para vocês, tá? 2 desenhos. Qual a diferença disso para isso? Qual a diferença dos dois?
Tu concorda isso? Tu concorda que no mesmo período de tempo, no mesmo espaço percorrido, uma se propagou muito mais vezes do que a outra, uma se repetiu muito mais vezes do que a outra? Gente, se eu pegar o começo dessa daqui até o final, e eu disser que isso aqui é um tamanho, é uma distância percorrida em metros, é uma distância percorrida em metros, sei lá, 50 metros. Essa daqui, tu concorda comigo, que ela também percorreu 50 metros, sim ou não? Ela também percorreu 50 metros. Professor, o espaço percorrido foi o mesmo. Mas por que que uma delas precisou se repetir mais vezes? Não, a frequência eu sei que ela é maior. Mas por que que a frequência foi maior? Por que que para percorrer esses mesmos 50 metros, ela precisou se repetir mais vezes? Pelo comprimento de onda. Perfeito. Por quê? Porque se o teu comprimento de onda é pequenininho, a tua frequência tem que ser o quê? Maior. Olha a analogia. Imagina você apostando uma corrida com um bebê. Como é que tu corre? Teu comprimento de onda é grande ou é pequeno? É grande, é o bebê, ó. Tentando te pegar. Ou seja, ele não deu mais passadas ao longo do tempo, então a frequência dele é maior. Por quê? Porque o comprimento de onda dele é menor. Perfeito, Vinícius Cândido. Dúvidas? Dúvidas? Ok. Sempre inversamente proporcional, certo? Galera, e o quanto essa onda sobe? O quanto essa onda sobe? E o quanto essa onda desce? O quanto essa onda sobe? E o quanto essa onda desce também recebe um nome que você precisa saber. Isso se chama amplitude. Isso se chama amplitude. Imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Gente, preste atenção, por favor. Eu tenho um obstáculo. Eu tenho um obstáculo. E duas ondas precisam passar. A onda vermelha e a onda azul. Tá? Duas ondas precisam passar. A onda azul, ela é assim, ó. E a onda vermelha, ela é assim, ó. Qual das duas vocês acham que consegue contornar esse obstáculo mais fácil? A azul ou a vermelha? Todo mundo concorda que é a azul? A azul, ela consegue contornar esse obstáculo de maneira muito mais fácil. A vermelha não. A vermelha nem passa, tá? A vermelha nem vai conseguir contornar esse obstáculo. Por quê? Porque a amplitude da azul é maior e a amplitude da vermelha é menor. Professor, onde é que eu vejo amplitude? Na capacidade dessa onda se propagar. Na capacidade dessa onda se propagar. Ondas de maior amplitude percorrem espaços maiores. Elas conseguem ir mais longe. Por quê? Porque elas contornam muitos obstáculos. Ondas de menor amplitude não conseguem ir tão longe. Por quê? Porque elas não conseguem contornar os obstáculos. Só que ondas de menor amplitude geralmente têm frequências maiores. O tsunami é porque o tsunami ele não é mais a onda. Ele não é mais a onda. O que gerou o tsunami foi a onda. Por exemplo, já viu aquele filme Impacto Profundo, que um meteoro cai dentro d'água e ele cria aquela onda? Pronto. Quando o meteoro cai, ele cria uma perturbação primeiro, você vê, o meteoro caiu, aí ele saiu uma onda de choque, assim. Ele saiu uma onda de choque, assim. Ele cria essa perturbação. Isso daqui é a onda. Depois que essa perturbação passa, a quantidade de energia que sobrou desse impacto vai fazer com que a água suba. Aí quando a água subir, é que a gente costumeiramente aprendeu a chamar aquilo de onda, mas aquilo não é onda, aquilo é água, tá? É água sendo arrastada, porque onda pode ser em qualquer coisa. Fazendo uma onda na minha camisa, ó. Fazendo uma onda na minha camisa. Deu para entender, gente? Ondas de amplitude maior conseguem percorrer distâncias maiores. É ideal que você anote tudo que eu estou falando, tá? O Enem gosta de coisas teóricas. Oi, meu amor. Vou falar já já, mas perfeito sua colocação. Perfeito sua colocação. Posso apagar? Posso? Tá. Enquanto vocês anotam, pega o material de vocês. Pega o materialzinho de vocês, faz a questão 4. Faz a questão 4, por favor.
Questão um e questão 4. Questão um e questão 4. A página aqui no meu tá 89. Eu não sei se é a mesma na de vocês. Mas eu acho que é 89. Questões um e 4, por favor, gente. Eita, gênio. Pega, gente, da lâmpada. Cuidado, que você pode cair em uma pegadinha nessa questão 4, tá bom? Cuidado para não cair em uma pegadinha na questão 4. Anota ou repete sobre ondas de amplitude maior. Natália, ondas de amplitude maior são ondas que conseguem contornar melhor os obstáculos, certo? São ondas que conseguem contornar melhor os obstáculos. Ou seja, elas conseguem percorrer distâncias maiores. Tá bom? Deu para entender? Posso apagar apenas o gráfico aqui? Vocês tiraram foto? Alguém está anotando, gente? Se estiver anotando, levanta a mão. Não? Ok.
Deu certo, Igor? Ei, vamos lá, todo mundo conseguiu responder? Questão 1. Os submarinos são plataformas de combate utilizados pela Marinha de Guerra de alguns países que operam debaixo d'água. A detecção de alvos pelo submarino contam com a emissão de ondas sonoras no meio líquido pelo equipamento chamado de sonar. A detecção de um alvo é obtida quando a reflexão de uma onda sonora é recebida pelo sonar. Com relação à natureza das ondas emitidas pelo sonar, é correto afirmar que essas ondas são mecânicas, né? Letra C de casa. Ok. A questão 4, cuidado, tá? Questão 4, cuidado. É isso, né? Ok. Gente, presta atenção, por favor. A imagem mostra a onda obtida em eletrocardiograma. Sabendo que o intervalo de tempo entre o primeiro e o quarto pico é igual a 2,4 segundos, o período e a frequência da onda do eletrocardiograma são respectivamente. Quanto é o período? Vem comigo. Ó. Ai, professor, olha o que eu fiz. Eu vi que era 4, aí eu peguei 2,4 e dividi por 4. Alguém fez isso? Se você pegar 2,4 e dividir por 4, você erra. Porque, ó, você está contando com esse. Você não pode contar com esse, porque esse é a onda. Aqui ela começa a se repetir. Então, ó, 1, 2, 3. Não são 4 ondas, são 3 repetições. Certo? São 3 repetições. Teoricamente. Então, isso daqui é 0,8, 0,8 e 0,8. Que vai dar 2,4 segundos. Logo, o nosso período, quanto é o nosso período, gente? 0,8 segundos. E o que é a frequência? Bota o número 1 em cima. F é igual a 1 sobre 0,8, certo? Isso é igual a 10 sobre 8. 1 vezes 8 é 8 para 10, 2. Bota o 0 e uma vírgula. Então, fica 20 por 8. 20 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. 16 para 20, 4. Bota o 0. 5 vezes 8, 40. Professor, não entendi nada do senhor falando. Vamos lá. 10 dividido por 8. 1 vezes 8, fala 8. Para 10, fala 2. 2. 2 dividido por 8? Não, bota o 0 e uma vírgula. 20 por 8, fala 2. 2 vezes 8, 16. 16 para 20, 4. 4 não divide por 8. Bota um 0 e outra vírgula, não. Só bota o 0. 40 por 8, 5. 1,25 Hz. Suave? Alguma dúvida, gente? Fale agora o cálice para sempre. Professor, por que ficou 1 sobre 0,8? Porque a frequência é o inverso do período. Então é só você inverter, colocar o número 1 para cima. Em busca de pessoas com dúvidas. Oi, meu amor. Você pode colocar esse primeiro como referencial? Você deve, tá? Ana Beatriz Valões, repete. Qual parte, meu amor? Qual parte? Tudo? Tudo? Tá. Ele me deu um tempo total de propagação de 2,4 segundos. Como é que você acha o período? É quando a onda começa a se repetir. Ó, aqui era ela. Aí ela se repetiu uma vez, ela se repetiu 2 vezes, ela se repetiu 3 vezes. Espera aí. Se a onda se repete 3 vezes, é só eu pegar o tempo total que ela se propagou e dividir pelo número de repetições. Isso me dá o meu período. Ou seja, foi 2,4 dividido por 3, que deu 0,8. Certo? Então ela se repetiu 0,8, se repetiu 0,8, se repetiu 0,8. Então o tempo para ela se repetir é 0,8 segundos. Certo? E a frequência é só inverter. Lembra que todo número na matemática ele está sendo sempre dividido por 1. Sempre. Todo número está sempre sendo dividido por 1. 0,8 por 1, 0,8. Para inverter é só jogar o número 1 para cima. Então ficou 1 sobre 0,8. Quando eu dividi, deu 1,25. Gabarito. A.
Ok. Ok. Mais alguém com dúvida? Preciso de alunos chatos, alunos que perturbem, alunos que digam, meu filho, estou entendendo não. Repita. Minha Nossa Senhora. Transversais. Oi. Se a amplitude altera alguma coisa na fórmula, altera não. Nessa fórmula não, tá? A gente vai entender quando falar de som, que quando você quer aumentar o volume, você mexe na amplitude desse som, tá? Um som que machuca mais. É um som de volume maior, um som de amplitude maior. Posso seguir, gente? Estão anotando ainda, é? Sim? Aí, nós temos mais dois tipos para classificar essa onda. Nós temos a classificação dessa onda quanto à direção de propagação e a classificação dessa onda contra o sentido de propagação. Eu vou logo falar do sentido, que a direção é um pouquinho mais difícil. Gente, o que é uma coisa em 3 dimensões? O que é uma coisa 3D? Todos nós, né? Nós não somos 3D. É algo que tem altura, largura e comprimento, né? E comprimento, né? Ou seja, nós temos 3 dimensões. O que é uma coisa que só tem uma dimensão? Quando eu faço um rabisco nesse quadro, ele só tem uma dimensão, tu concorda? Ele só tem uma dimensão só. O que é uma coisa que tem 2 dimensões? É algo que tem área. É algo que tem área. Só tem comprimento e altura. Só tem largura e altura, no caso. Ou base e altura. Isso são 2 dimensões, isso é uma dimensão, e a tridimensional é um cubo, por exemplo. Então, ondas, elas podem ser classificadas assim também. Ondas, elas podem ser classificadas assim também. Quando você pinga uma gota de água dentro de um copo, por exemplo, ou quando a chuva toca numa poça, o que é a propagação que acontece ali? Tu concorda que o que acontece ali é isso aqui, ó? Sim ou não? A gota toca no meio, aí ela vai abrindo assim, não é não? Sim ou não? Todo mundo entende? Em quantas dimensões essa onda está se propagando? Em uma, duas ou três? Você concorda que elas propagam em área? Elas propagam apenas em área, elas propagam em duas, certo? Quando eu faço o pulso numa corda, ó, tu concorda que o pulso ele faz isso? Ele vai fazendo só isso, ó. Ele vai fazendo isso aqui, ó. A onda que eu desenho aqui, ó, não é ela fazendo isso, ó? Sim ou não? Isso são quantas direções? Quantas dimensões? Só uma. É unidimensional. Agora, quando eu falo para ti, eu tenho que olhar para tu para falar, oi, tudo bom? Eu tenho que olhar para tu para falar, oi, tudo bom? Enquanto eu falo contigo, ele não escuta? Escuta. Porque o meu som ele está se propagando em todas as direções. Ele está se propagando em todos os sentidos. E a luz? Concorda que todo mundo está me vendo? Se não tiver, gente, me avise que temos problemas. Tá? Se todo mundo estiver me vendo aqui, é porque a luz também está se propagando em todos os sentidos. Então, som e luz são ondas o quê? Tridimensionais. São tridimensionais. Tem dúvida nisso aí? Tem? Não? É de boa, né? A diferença entre uni, bi e tridimensional? Ok. E quanto à direção de propagação? Nós temos ondas longitudinais e ondas transversais. É bem simples de perceber isso, tá? Quando eu dou um grito, quando eu dou um grito para despertar, o que é que acontece? O som que sai da minha voz, ele faz uma força que vibra as moléculas que estão na frente da minha boca, tá? E eles vão se propagando ao longo do tempo, ó. Vibrou, juntou, aí separou. Vibrou, juntou e separou. Tu concorda que a minha voz, ela tá saindo nessa direção, na direção horizontal, tá? Na direção horizontal.
E a força que eu estou fazendo para fazer as moléculas vibrarem é nessa mesma direção. Sempre que a força que você faz e a direção de propagação estiverem juntas, essa onda é uma onda chamada de longitudinal. Agora preste atenção. Tem uma corda amarrada ali, eu começo a balançar essa corda. Tu concorda comigo que a força que eu estou fazendo é para cima e para baixo? Ou seja, o meu braço ele está indo para cima e para baixo, sim ou não? Meu braço ele está indo para cima e para baixo. Só que essa onda ela está indo para cima e para baixo, ela está indo para frente. Então eu estou fazendo uma força na vertical e o meu pulso ele está viajando na horizontal. Quando vibração e propagação fizerem 90 graus, presta atenção, gente. Quando vibração e propagação fizerem 90 graus, essa onda é chamada de transversal. Dúvidas? Quando vibração e propagação fizerem 0 graus, estiverem paralelos, essa onda é longitudinal. Quando vibração e propagação fizerem 90 graus, essa onda é transversal. Exemplos. O som é uma onda longitudinal. A luz é uma onda transversal, certo? Professor, por que a luz era uma onda transversal? Porque a luz, ela se propaga em 2 campos ao mesmo tempo. Ela se propaga em um campo na vertical e se propaga em um campo na horizontal. Um deles é o campo elétrico e o outro é o campo magnético, porque a luz é uma onda eletromagnética. Oi, minha vizinha. Mande a boa. Oi, Charelix. Ó, propagação e vibração, certo? Propagação e vibração, certo? A luz, ela se propaga tanto em campo elétrico, como ela se propaga em campo magnético, tá? Como ela se propaga em campo magnético. É como se um campo tivesse assim, ó, e o outro tivesse assim, ó. Só que ao mesmo tempo, tá? Se você vê a luz num microscópio muito pequeno, você vai perceber isso, que ela fica fazendo isso, ó. Eu não consigo fazer ao mesmo... Consegue, Charel? Fazer isso aqui, um assim e o outro assim, ó, ao mesmo tempo, com os braços. Entendeu? É, tipo isso. Repete os exemplos de uni, bi e tri. Ok, uni, bi e tri. Uni, por exemplo, pulso em uma corda. Bidimensional, uma gota de orvalho caindo numa poça. Ou a chuva quando cai no oceano, faz aquela onda. Certo? E tridimensional se propagando em todas as direções. Longitudinal e transversal é quando a longitudinal ela vibra na mesma direção que ela se propaga. Eu faço uma força para frente e a onda ela está indo para frente. É como se eu pegasse vocês tudinho aqui, vocês estão tudo colados no outro, eu empurrasse. Quando eu empurrasse, ia cair só o rebolo para frente? Sim ou não? Minha força foi para lá e vocês tudinho foram para lá. A transversal, não. Eu faço a força em um sentido e a propagação é em outro. A propagação é em outro, certo? É como se uma bomba caísse na vertical, tum, quando caiu vocês saíram, ou seja, ela caiu na vertical e vocês saíram na horizontal. Certinho, gente? A luz é transversal e o som é longitudinal. Agora, em dimensões, luz e som são tridimensionais. Luz e som são tridimensionais. Ok? Ok ou não ok? Se não tiver entendido, fale. Qual parte? Longitudinal e transversal? Unidimensional, bidimensional e tridimensional. Você está me vendo? Você está me escutando? A abelha está me vendo? Se estiver olhando para mim, tá. Está me escutando? Está. Concorda que tu me vê e ela me vê? Então eu estou me propagando em todas as direções. Se tivesse alguém no teto, ele estava me vendo e me escutando. Se tivesse alguém embaixo, estava me vendo e me escutando. Ou seja, para todas as direções, vocês estão me vendo. Isso é ser tridimensional. Agora, um risco, ele não tem largura, ele não tem profundidade, ele é um risco. Isso é uma dimensão só. Por exemplo, o pulso em uma corda. Quando você dá o pulso na corda, ele só vai assim, ó. Ele só vai numa dimensão só.
Uma gotinha num copo d'água não faz aquela perturbação circular? Aquilo é área. Ele está se propagando em área. Por exemplo, uma bomba quando explode. A onda de choque, a maior delas, é bidimensional, é em área. Não é para cima. Se for Hiroshima, é para cima, mas se for uma bomba normal, a onda de choque dela é em área. Deu para entender? Ok, gente? Ok? Oi. Tá. Longitudinal é uma onda que só se propaga em um campo só. Longitudinal é uma onda que se propaga em um campo só. E transversal que se propaga em dois campos. Por exemplo, o som, eu faço uma força nas moléculas. Essa molécula vibra a molécula da frente, que vibra a molécula da frente, que vibra a molécula da frente. Isso é se propagar de maneira longitudinal. Se propagar de maneira transversal é se propagar em dois campos, como o campo elétrico e o campo magnético. A luz ela é composta de dois campos ao mesmo tempo, elétrico e magnético, certo? Então ela vai assim, ó. Ela é a constituição disso aqui. Como se esse aqui poderia ser elétrico-magnético e esse elétrico-magnético, mas eles existem ao mesmo tempo, certo? Eles existem ao mesmo tempo. Fala, mestre. Longitudinal ainda. Mesmo que ela. Oi, meu amor. Pode? O que é que acontece no mar quando passa uma onda? Não transporta. Acontece literalmente nada. Você sente a energia passando por você como se fosse uma perturbação, mas você não sai do lugar. Já entrou dentro do mar, tipo assim, eu gosto de ir nessa ondinha que só me faz subir e descer. Você não arrasta, você fica no mesmo lugar, você concorda? Você sobe e desce. Aquilo é a verdadeira onda. Quando ela quebra e te arrasta, não é mais onda. A gente diz que é água de arrasto. Só que vocês popularmente chamam de onda. O que provoca qualquer tipo de onda é energia, tá? Qualquer tipo de energia que pode ser transformada. Por exemplo, o impacto de um meteoro na superfície. Qualquer coisa que faça energia, que libere energia, que transforma energia, pode provocar uma onda, tá? Fala, mestre. Toda onda mecânica é longitudinal e toda onda eletromagnética é transversal. Fala, mestre. Do Cebolinha, né? Que é aquele que estava perguntando também. Vamos falar. Só daqui a pouco, tá? Porque a gente precisa estudar primeiro fenômenos ondulatórios, para vocês poderem entender, tá? Mas o que é que acontece ali? O som, ele está se propagando no fio, tu concorda? Que está se propagando no fio. Só que quem tiver do lado do fio, tá ouvindo assim, escuta também. Ou seja, ele não está se propagando só pelo fio. Ele está se propagando pelo fio e para as outras regiões. Porque se ele se propagar só no fio, o Cebolinha escutava do mesmo jeito do outro lado. Mas ele perde energia ao longo do tempo. Então quer dizer que essa onda está se propagando para fora do fio também. Certo? Não é perfeito, né? Você falou aqui e saiu lá. Não é a mesma coisa. Você escuta um chiado, uma vibração, você tenta entender, né? Aquele telefonezinho de lata. Ok? Oi. Isso. Vou até propagação, propagação e vibração. Mesmo sentido. Transversal, propagação e vibração. Elas fazem 90 graus. Ok? Ok? Deixa eu contar uma historinha para vocês bem legal. Vocês conhecem um meninozinho baixinho que vive aí fora? Ítalo Feitosa, o nome dele? O baixinho que vive aí fora? Ítalo Feitosa, menino criado por vó, que não podia sair de casa, que já pegava uma gripe, um resfriado. Feitosa se sentia muito sozinho. Ele era aquele menino de infância, criado em condomínio. Conhece, Daniel? Não é que nem nós derrubando boi desde pequeno, né? Jogando bila. Jogava bila no. Soltava pipa no ventilador, Feitosa, assim, ó, porque não podia sair de casa. Ligava o ventilador e botava pipa no ventilador. E aí, consequentemente, uma criança que não sai muito, ela não tem amigos, tá? E aí ele, aquele meninozinho, introspectivo,
introspectivo. Ele sentiu falta de um amigo. Muitas crianças que não têm irmãozinhos criam amigos imaginários. Ele, como um bom mongolo, ou nerdão, ele criou um robozinho. Um robozinho. Fez um robozinho bonitinho. E esse robozinho recebeu um nome. O nome desse robozinho era Ramilux G. O nome desse robozinho era Ramilux G. Anos mais tarde, ele percebeu que esse nome, Ramilux G, ajudava ele a entender várias coisas na física. Porque isso aqui é um mnemônico. Isso aqui é um mnemônico para algumas palavras. R com A gente chama de rádio. O M são as micro-ondas. O I é o infravermelho, muito bem. Depois vem quem? Luz visível. U é o quê? Ultravioleta. X é o nosso raio-x e G é o nosso raio gama. Galerinha, essas, anotem aí no seu caderno, tá? São as principais ondas eletromagnéticas, certo? As ondas que podem cair na sua prova estão aqui. São elas. Só que aí, vamos começar a entender as coisas, tá? Tem várias coisas para falar aqui dentro, certo? Da esquerda para a direita, a energia aumenta. E se a energia aumenta, uma coisa também aumenta, porque na ondulatória é igual à frequência. Uma onda de maior energia é uma onda que tem maior frequência, uma onda que vibra mais, é uma onda que oscila mais. Da direita para a esquerda, quem cresce é o lambda, é o teu comprimento de onda. E, consequentemente, a gente pode dizer que quem cresce é a tua amplitude também. Tá? Essas ondas conseguem contornar melhor os objetos. Anote aí, anote. Eu vou dar 2 minutos para você anotar. Que a gente precisa conversar um pouquinho sobre cada um deles. Foi picor não, Chara? Foi picor não? Tem um negócio aqui, né? Eu lhe conheço. Quando você começa a ficar... Sim, foi. Tu tem que estar aqui sábado, né? Oi. Alguém falou comigo? Ah. Eu acho que eu vou sábado essa semana. Se quiser ir. Depois eu te digo quem foi. Todo mundo sabe. Hã? Não, cara, que é isso? Não, tá pensando que foi não. Adoeci mesmo. Foi. Foi fininha mesmo. Foi tudo junto. Foi tudo no F, fudido. Oxe, eu tô fazendo. Eu tô com a roupa de malhar, ó. Tem um short aqui por baixo. Eu vim com o tênis de malhar. Pra dar tempo. Antes de ir pra Pax. Hã? É só tirar a calça e meter o fitness. Ei, terminaram de anotar? Posso ir? Posso seguir? Não? Tô esperando, então. Vai, toca mais. O dia que pode beber é domingo de Ramos. A data. Macho, eu acho que é final da semana que vem. Dessa semana. Pera. É não, ó, macho. É final da semana que vem, dia 24. Dia 24 faz 40 dias.
Arrancar beber no domingo, né? Deixava o beber na quinta, né? Um vinhozinho. Posso ir agora? Bora? Senhoras, senhores, prestem bastante atenção, porque o Enem está cobrando muita teoria de ondulatório. Você precisa saber a teoria de ondulatório, certo? Ó, rádio. As ondas de rádio. Professor, são aquelas que eu escuto no meu rádio? É. Existem dois tipos. Existe a onda AM e a onda FM. O que é uma onda AM? O que é que significa AM? O que é que significa FM? AM significa amplitude modulada. E FM significa frequência modulada. O que é algo que é modulado? É algo que você pode alterar, mexer. Então, numas ondas de rádio AM, em rádios AM, você aumenta ou diminui a amplitude. Em ondas de rádio FM, você aumenta ou diminui a frequência, certo? Característica das duas. Pessoal, ondas com amplitude grande, o que é que elas conseguem fazer? Percorrer distâncias maiores. Então, a onda AM, ela chega mais longe. Ela chega mais longe, tá? E a onda FM? Ela não chega tão longe, ela chega bem menos, muito menos, tá? Só que ela tem uma qualidade melhor. Porque quanto maior frequência, maior a energia. E quanto maior a energia, maior a quantidade de informações que aquela onda carrega. Então, ondas FM, elas são rádios locais, que têm uma ótima qualidade. Ou seja, quando tu vai viajar, o ideal para você ficar na mesma rádio, professor, quem é que escuta rádio hoje em dia? Meu pai, tá? O ideal para você escutar rádio enquanto você está viajando é a rádio AM. Por quê? Porque a rádio de João Pessoa, AM alguma coisa, esqueci, AM alguma coisa, pega aqui em Cajazeiras. A rádio de João Pessoa, AM alguma coisa, pega aqui em Cajazeiras. E talvez pegue até no Ceará. Você pode viajar para o Ceará e ainda estar escutando a rádio AM. A FM não. Existe uma FM para Cajazeiras, existe FM para Patos, existe FM para João Pessoa, para Souza. Cada cidade tem sua rádio FM. Qual é a rádio daqui que os prefeitos ficam mentindo? É rádio FM o quê? Arapuã, é? FM o quê? Mas aí não tem a frequência não? 106,7. Lá no Icó tem. Brasil FM 106,7. 92? Ou seja, esse número é a quantidade de frequência, tá? É a quantidade de frequência. E eu sei. Só dentro daqui. Gente, o ideal é que no futuro, até porque o rádio está sumindo, né? O ideal é que no futuro a gente não use mais rádio FM. Só usemos rádio AM, tá? Porque os aparelhos estão... AM é amplitude modulada. Você pode aumentar ou diminuir a amplitude. E FM é frequência modulada. Pessoal, anote. Não bota só AM e FM, não. Você chega em casa e esquece o que é. Tá? Bota na frente. Amplitude modulada, frequência modulada. Certo? Você pode mudar a amplitude e pode mudar a frequência. Ok, em relação a isso aí, ok. Tranquilo? Beleza? Micro-ondas, é o micro-ondas que você usa? É. Ele é chamado de micro-ondas, porque a onda que ele usa é a micro-onda, tá? O que a gente tem para falar sobre ele, eu vou falar em fenômenos ondulatórios, tá bom? Já a gente volta para micro-ondas. Infravermelho, o que é que o infravermelho faz? O que é que o infravermelho faz? Infravermelho, ele provoca aquecimento, tá? Ele provoca aquecimento. Professor, aquecimento de quê? Até do teu planeta, imbecil. Oh, lindinho. Ele provoca aquecimento. Ou seja, o Sol, ele emite dois tipos de radiação. Ele emite a radiação infravermelho e emite a radiação ultravioleta. A infravermelho é a responsável pelo aquecimento do planeta. Eu já falei isso aqui, sobre aquecimento, efeito estufa, os gases, tá? Que a radiação entra
o infravermelho aquece a atmosfera. Quando é de noite, em vez de esfriar, a atmosfera da Terra não deixa o planeta esfriar. Funciona como uma estufa. É por isso que quando teu carro não tem fumê, e ainda mais o banco de dentro é preto, o sol entra e o infravermelho ele esquenta e não consegue deixar o calor sair, porque o vidro funciona como uma estufa, tá? Aí você tem que deixar as portas abertas, um bocado de tempo, o carro esfriar, pra você poder entrar. Então lembra que o infravermelho ele provoca aquecimento. Aquecimento é infravermelho. Já viu o mapa de calor de jogador? Você vai ver onde é que o jogador jogou mais. Aí eles colocam. Onde é que esse time tá jogando mais? Aí tem um que tá todo no ataque e o do Vasco lá na zaga. Né? Só se defendendo. Olha, tem duas coisas que eu não gosto. Bandido e vascaíno. Tô brincando, tô brincando. Eu odeio flamenguista. Tem duas coisas que eu não gosto. Bandido e flamenguista. Às vezes é a mesma coisa. Às vezes é na mesma pessoa. Tá? Ei, o L é a luz visível, tá? O L é a luz visível. Pessoal, o que é a luz visível? É a luz que te permite ver. O sol, ele emite uma luz de que cor? Aí, professor, no jardim de infância eu aprendi que era amarelo, eu só pintava o sol de amarelo. Qual a cor do sol? Vermelho? Vermelho é o do Superman. O sol é branco, tá? O sol é branco. A luz do sol, ela é uma luz branca. Ela é uma luz branca. Só que quando essa luz bate na atmosfera da Terra, ela se separa em várias cores. Ela é uma luz branca chamada de luz policromática. Na aula que vem de óptica, você fala assim, né? Aqui, óptica, vocês vão aprender comigo sobre isso. A luz branca do Sol, ela se divide em várias outras cores, que são as 7 cores do arco-íris. E você tem que aprender. Quais são as 7 cores do arco-íris? O macete é fácil, ó. É assim. Quem é que está do lado da luz visível, né? O I. O infravermelho. Qual a primeira cor, então? Diz. Vermelho. Aí, esse vermelho, ele vai perdendo essa tonalidade dele. Gente, o vermelho, ele vai puxando para uma tonalidadezinha de fim de tarde. Alaranjado. Aquela tonalidadezinha de fim de tarde, é o alaranjado. Agora, é só tu lembrar das cores da bandeira do teu país. Vermelho, alaranjado. Quando o laranja perde a cor, ele fica o quê? Amarelo, né? Então ele fica amarelo. Depois do amarelo, é verde e amarelo, não é não? A seleção canarinha, a seleção verde e amarelo. Então, vermelho, alaranjado, amarelo, verde. Depois do verde, azul. O Brasil tem azul. Azul. Aí o último, quem é, né? Ultravioleta. O último é o violeta. Tu só vai precisar lembrar do que fica entre o azul e o violeta, que é o anil. É o anil. Eu nem sei que cor é anil. O que é anil? Vocês que... É um azul bebê, um azul marinho, sei lá. Eu sei que é azul, anil e violeta. Deve ser o mesmo espectro, né? Um perto do outro. Deve ser um azul mais escuro. Ai. Ah, é? Vem comigo, ó. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Pessoal, isso daqui poderia estar assim, ó, da esquerda para a direita. Então, se eu lhe perguntar qual é a cor que tem a maior frequência? Violeta. O violeta tem a maior frequência. E o vermelho tem a menor frequência. Tem a menor frequência, tá bom? Qual dessas cores tem o maior comprimento de onda na inversamente proporcional? O vermelho tem o maior comprimento de onda. E o violeta? Menor comprimento de onda. Adivinha qual das duas é mais rápido, o vermelho ou o violeta? Vermelho, ele consegue atingir distâncias maiores, consegue contornar mais os objetos, porque tem um comprimento de onda maior. Então ele tem uma amplitude maior. O vermelho é uma cor mais veloz, é por isso que a Ferrari ela é vermelha. E o violeta ou violenta é a cor mais lenta. É por isso que o China é vermelho. É por isso que o McDonald's é vermelho. É por isso que todos os fast food são vermelhos. Oi?
O Subway? Sambu? Ele é verde porque a perspectiva do Subway não é você chegar, comer uma porcaria e ir embora. É para ser um lugar saudável. Entende? Agora, tudo que é junk food, aquela junk food que a gente chama comida que é porcaria, você precisa comer rápido quando você está estressado. Ah, tem que comer ligeiro e sair. É vermelho. Porque a cor mais rápida, ela excita melhor os teus fotorreceptores, gerando estresse. Vermelho é a cor do estresse. Tá? Vermelho ele é a cor do estresse. Certo? Ok, pessoal? E o que é a ausência de luz? A ausência de luz é a cor preta. O preto é a ausência de luz. Tá? Quando você não vê nada é porque a gente não tem nenhuma cor, a gente não tem luz. Ok? Dúvidas? Dúvidas não? É show essa matéria, não? Oi? Quem tá falando comigo? Oi? As cores são as 7 do arco-íris, tá? A ordem que você pegou, vermelho, alaranjado e tal, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O vermelho, ele está mais para a esquerda, então ele tem uma menor frequência. A frequência ela aumenta da esquerda para a direita. Então, do lado esquerdo desse nosso mnemônico, a frequência é menor. Do lado direito, a frequência é maior. O vermelho ele está mais para lá, ó, perto do infravermelho. Então, ele tem a menor frequência e o maior comprimento de onda. O violeta, como ele está mais para a direita, ele tem maior frequência e menor comprimento de onda. Quem tem maior comprimento de onda, geralmente consegue contornar melhor os objetos, tem maior amplitude. E por isso ele se torna uma cor mais rápida, certo? Por isso que o vermelho é uma cor mais rápida e o violeta uma cor mais lenta. Ok? Ok? Posso seguir, gente? Mais alguma dúvida? Não? Aí, alguém levanta o braço assim. Oi, meu amor, diga. Tá bom, qualquer uma. Diga a pergunta que sua amiga. Minha amiga mandou perguntar que a ausência de cor é preto. Cuidado. A junção de todas as tintas, se você pegar todas as tintas e misturar todas, dá preto. Mas a ausência de luz é preto. E a junção de todas as cores de luz é branco. Existe essa mudança aí, tá? Se você juntar todas as cores de luz, dá o branco. Se você juntar todas as tintas, dá o preto. O branco é a ausência de cor em tinta e o preto é a junção de todas as cores em tinta. Em luz é o contrário. A junção de todas as luzes é branco e a ausência de luz é preto. Oi. Ah. O que é que um cego vê? Gente, é porque assim, eu acho que uma pessoa que não era cega e se tornou cega, provavelmente ela afetou os fotorreceptores de luz. Então ela perdeu como distinguir cores. Então ela deve ver tudo preto. Agora, o que é cego, a pessoa que é cega, cega, cega de nascença, ela não sabe nem te explicar, porque ela não vê, entendeu? Ela não tem o sistema nervoso para isso. Não é como se eu tivesse de olho fechado. Ah, pode ser também. Pode ser também. Isso aí é uma pessoa que se tornou cega ou está se tornando cega. Agora, pode falar. É, mas quando eu fecho o olho, eu vejo preto. Vocês não veem preto, não? Ah, é. Não, não é uma bolha, não. Não tô vendo nada. Fecha todo mundo só um olho aí, pra vocês verem. Tu vê preto? Não, eu não vejo nada. É como. Olha, meu irmão. Caraca, bicho. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ó, que massa, velho. Ei, mas vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Ei, bora comigo, vamos comigo, ó. Bora, Feira da Rapadura. Ei, cuide. Vai se acabar de rir.
Ei, a radiação ultravioleta do Sol, ela tem de 3 tipos, tá? UVA, UVB e UVC, certo? Só quem consegue atravessar a nossa camada de ozônio é UVA e UVB, tá? Eles passam. A UVC não consegue passar pela camada de ozônio, e isso é muito bom, porque a UVC, ela é a que contém maior frequência. Então, ela é a que carrega maior energia, ela é a que é mais danosa aos nossos tecidos, tá? A UVC. Hã? É raio cósmico mesmo. E aí, gente, para a gente se proteger do ultravioleta, a gente utiliza protetor solar, né? Eu já falei do fator de proteção solar, que tem o FPS de 30, aí tem o FPS de 90, tem fator de proteção solar de 50. Qual é o que protege mais? Todos protegem da mesma maneira. Tanto faz você comprar o de 90, como você comprar o de 30, como você comprar o de 50. A proteção é a mesma. Qual é a diferença? O de 90 ele é mais concentrado. Você passa menos. Mas a proteção dele do de 30 é a mesma. O de 30 você vai precisar passar mais vezes. Por quê? Porque ele vai sair mais fácil. Sai com a água, sai com o vento, sai com a areia que pega em você, tá? Mas a proteção é igual. Esse fator de proteção fala mais sobre o tempo de uso do que sobre a proteção, tá bom? O que causa câncer de pele é porque a UVB ela consegue penetrar mais o tecido, mas não teoricamente dizer, é a UVB que causa, certo? Até porque câncer, ele é uma junção de vários fatores, né? É uma junção de vários fatores. Ok, pessoal? Ok. O raio-x, aquele que você usa para fazer exame no osso. Como é que funciona o raio-x? Alguém sabe? Alguém sabe? Sim ou não? Mas é uma reflexão, o que é? Como é que você sabe que o osso... O raio-x, ele penetra a pele, sim ou não? Penetra. Ele penetra o músculo? Penetra a camada de gordura? Penetra o osso? Penetra. Eu vou fazer meia culpa aqui. Tem uns 7 anos que eu dou aula já. Desde que eu estava estudando ainda, eu já era professor. E eu vim descobrir isso tem uns 3 anos. Acho que quando eu entrei no Mais Médio eu descobri. Porque eu só ensinava assim, gente, o raio-x ele penetra em tudo, bate no osso e reflete. Não tem nada a ver com isso. É como se o osso ele fosse uma barreira, pô. Ele fosse uma barreira que nas costas dele vai ter aquela placa que vai ser revelada, e essa placa, ela detecta quem absorveu mais. Quem absorveu mais. Não é porque o osso ele reflete o raio-x, é porque ele absorve o raio-x. Ele não deixa atravessar, mas ele absorve. Mas ele penetra. Ele só não reflete. Aí imagina assim, ó. Tem a placa aqui. Tem a placa aqui. Onde conseguiu atravessar, foi ficando preto. Onde conseguiu passar, foi ficando preto. Chegou no osso, bateu e o osso absorveu. Onde foi absorvido, fica o desenhozinho do osso. Mas não é porque ele refletiu. Bateu e aqui foi absorvido, tá? Não é uma reflexão, é uma absorção. É uma absorção pelo osso. Então, teoricamente, o raio-x ele pode provocar câncer se você trabalhar com radiologia por muitos anos. Aonde? Na tua pele? Nos teus ossos. Nos teus ossos. Porque a tua pele, o teu músculo, ele atravessa, ele consegue passar. E o osso, ele absorve. Ele absorve a maior parte. E o raio gama, professor? Se eu pegar uma rajada de raio gama, eu viro Hulk, você vira defunto. Você vira defunto. Muda de nome pro resto da vida, se torna finado. Você consegue um finado. Ó, o raio gama, vocês já tiveram aula de de química, de radioatividade? Quando o Vini falar de radioatividade com vocês, ele vai falar do raio gama.
Ele vai mostrar para você que a radiação gama é a radiação mais forte que existe. É uma radiação que não tem elétrons, não tem carga e não tem massa. É algo que não tem carga e não tem massa. É a radiação mais forte de todas. Ela penetra qualquer tipo de tecido. É a radiação que está presente, por exemplo, na bomba atômica. Muitas pessoas não morreram queimadas da bomba, morreram de câncer semanas depois por causa da radiação. Quem assistiu Chernobyl viu que aquele bombeiro, quando ele pega o pedaço de concreto que está no chão, ele queima a mão na hora, instantaneamente. Que aquela radiação é a radiação gama. E uma semana depois o cara estava morto, ele estava ridículo, gente. Acho que foi uma das cenas mais tristes que eu já vi. Assim, é o cara, uma semana depois, tipo, o cara tá bem ali, apagando fogo, desmaiou. Uma semana depois ele morreu no hospital por causa da intoxicação, por causa da exposição a essa radiação. Dúvidas? Pergunta a você. Onde é que começa a fazer mal em tu? Ondas de rádio fazem mal? Não. Micro-ondas. Professor, minha avó disse que se eu botar a comida e ficar olhando, eu cego. Cega não. Porque a micro-onda, ela não consegue atravessar o tecido. Professor, mas toda vida que eu olho para o micro-ondas me dá uma gastura, uma dor de cabeça, coisa da sua cabeça. Não dá nada. Micro-ondas, você pode ficar assim, ó, olhando para ele, ó, olhando a comida. Não tem problema nenhum. Micro-ondas não faz mal. Micro-ondas não faz mal. Infravermelho faz mal? Não, ele pode aumentar a sua temperatura. Mas fora isso, a luz visível também não, porque senão estava todo mundo morto. A partir do ultravioleta, sim. A partir do ultravioleta é que a gente tem que se preocupar. A quantidade de energia necessária para afetar o ser humano, ela começa do ultravioleta para frente. São as ondas de maior frequência, ou as ondas mais energéticas. Seriam as ondas mais energéticas. Dúvidas? Fale agora. Radiação ionizante é aquela que consegue fazer com que uma molécula vire um íon. Com que uma molécula vire um íon. Vou parar para pensar. Radiação ionizante, ela precisa ser pelo menos ultravioleta. Não. Luz visível. Luz visível. Você concorda que o elétron, quando ele sai da camada mais externa para uma interna, ele libera um fóton de luz? Então, a radiação ionizante, ela tem... Vixe, desliguei de novo. Então, a radiação ionizante, pelo menos luz visível. Tá bom? É mais em química. Isso aqui não tem nada a ver, não. Dúvidas? Dúvidas? Não? Intervalinho, viu? Até 10, viu? Até 10. E aí, eu não falei que voltava? Ó, faz o seguinte, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta o que você achou, e uma coisa que ajuda muito é você pegar esse vídeo e compartilhar para um amigo, para que ele também possa aprender muito aí com esse nosso conteúdo.